Entrando na preciosa caverna, Bhagavan caminhou por muito tempo em seus labirintos, atravessando passagens e vastos salões, e destes, seguindo por uma fenda estreita, por onde mal se podia passar. Nadou pelos lagos subterrâneos, caminhou pelo espaço, salpicado de finos e enormes pingentes de gelo, de estalactites e estalagmites. Um poder desconhecido para ele o conduziu e conduziu, até que se viu em um enorme salão do labirinto subterrâneo, todo coberto de cristais de rocha, que brilhavam intensamente sob os raios de uma luz misteriosa, como uma grande lâmpada de neon, alimentada por uma energia desconhecida. Ali, ele foi recebido por El Morya, o grande hierarca do círculo de sacerdotes de Kailas. Aqui se encontra você, meu irmão. Não é fácil alcançar o cume espiritual. Nem todos estão preparados para acreditar que tal cume exista. Aqui, no Trans-Himalaia, encontra-se o coração espiritual do nosso planeta. Venha, Rigden Japo aguarda por você. Em cada degrau da pirâmide de Rigden Japo, encontravam-se 2 adeptos do círculo de sacerdotes de Kailas, um à direita e outro à esquerda. Segurando grandes cristais luminosos em suas mãos, Bhagavan aproximou-se da pirâmide, ajoelhou-se e, em um gesto de reverência terrena, manifestou sua profunda veneração ao Senhor do círculo de sacerdotes de Kailas. Aqui está você, meu filho. Leve em seu coração o grande conhecimento do círculo de sacerdotes de Kailas. Em tempos muito antigos, quando um novo ser planetário, a Terra, acabara de se formar e a notícia disso se espalhara por todos os cantos do universo. Deus enviou a este planeta seres antigos, que viviam mais próximos ao centro da galáxia, onde havia mais vida, amor e consciência do que aqui, para torná-lo habitável e acelerar o caminho da evolução neste ponto remoto do universo. Esses grandes seres, os primeiros a aparecerem nesta galáxia, eram plantas móveis, pequenos seres humanoides verdes, que se alimentavam de luz e água. Eles vieram para cá e criaram a vida na Terra, povoando-a com plantas e depois partiram, afastando-se por muitos anos. Quando a vida vegetal se desenvolveu após milhões de anos, Deus enviou a este planeta outras criaturas, mais semelhantes aos insetos, que o povoaram de insetos. Em seguida, vieram seres que povoaram a terra com peixes, anfíbios e répteis. Depois, chegaram criaturas semelhantes a nós, que a povoaram com os animais. Assim, surgiram na Terra 4 cadeias de evolução. As plantas, que ao final de sua evolução, se transformaram em pequenos seres humanoides verdes. Os insetos, que ao final de sua evolução se tornaram seres semelhantes a elfos. Os animais de sangue frio, que ao final de sua evolução se transformaram em dragões inteligentes. E os mamíferos, que evoluíram até se tornarem seres humanos. Inicialmente, também viviam na Terra espíritos do reino mineral, cujo corpo físico são montanhas, rios, mares, nuvens, pedras e fogo. Eles também estão no caminho do desenvolvimento e da evolução. E assim, quando chegou o momento de transformar os mamíferos de desenvolvimento mais rápido, os alienígenas, que se assemelhavam aos humanos, dotaram algumas das espécies animais mais desenvolvidas com seus genes por meio de cruzamentos. E foi assim que surgiram os animais inteligentes, os humanos originais. Eles eram de muitos tipos, gigantes e anões, e como nós. Os alienígenas haviam lhes ensinado a usar o fogo, o arco e a faca de pedra. Ensinaram a moldar peles, a fazer cabanas e armadilhas para os animais. Quando o homem inteligente se desenvolveu muito bem e se espalhou por toda a Terra,
eles voltaram e cruzaram novamente, dotando os humanos com seu patrimônio genético, de modo que o homem inteligente se tornou um homem espiritualmente evoluído. Algum tempo depois desse cruzamento, quando começaram a criar o homem espiritual a partir de homens inteligentes, os alienígenas construíram templos e altares, observatórios astronômicos e estátuas de deuses para esse fim, que ainda hoje são preservados. Eles ensinaram religião aos homens. Mas, como diz a Bíblia, Deus se arrependeu e decidiu exterminá-los. Isto significa que nem todas as pessoas eram imbuídas de aspiração espiritual, e estas foram exterminadas por enchentes, fogo e outros meios. Entre elas estavam os gigantes e os anões. E, como diz a Bíblia, só restaram Noé e sua família. Ou seja, só restaram pessoas espirituais capazes de se desenvolver. Elas, posteriormente, povoaram a Terra. Depois disso, os alienígenas deixaram o planeta e começaram a observar o desenvolvimento da humanidade de fora, para estudar melhor o cérebro e o corpo de um novo ser humano, e a possibilidade de crescimento espiritual em tal corpo e com tal cérebro. Alguns alienígenas encarnaram em corpos de pessoas na Terra. Eles foram Krishna, Buda, Cristo, Zaratustra, Maomé e muitos outros grandes mestres espirituais da humanidade que mostraram que o desenvolvimento em um corpo físico humano é possível e que a realização espiritual é possível com um cérebro humano. Eles também orientaram o desenvolvimento das pessoas. Também foi criado um único núcleo para controlar a evolução espiritual da Terra, o Círculo dos Sacerdotes de Kailas, que influencia telepaticamente a evolução da humanidade. Mas agora há um ponto de virada na história da Terra. A maioria das pessoas não conseguiu seguir o caminho da perfeição e levou o planeta ao limiar da destruição. A força espiritual das pessoas ainda é pequena para resistir à imperfeição da maioria. Por isso, em um futuro próximo, os alienígenas aparecerão novamente na Terra, e todas as pessoas sem espiritualidade que praticam o mal serão exterminadas, e somente os indivíduos em desenvolvimento espiritual permanecerão, para os quais chegará o tempo do reino milenar do bem, quando não haverá mais maldade, violência, doenças, guerras e trabalho árduo e exaustivo. Quando as pessoas, sob a orientação dos sacerdotes do Círculo de Kailas e dos extraterrestres, se elevarem a um novo estágio de evolução. Essa é a Era de Ouro, que os crentes de todos os tempos e povos estão aguardando. Este é o Armagedon, a batalha das forças da luz e das trevas. Não existe o mal, mas existe a imperfeição, a ignorância, mas ela é tão perigosa quanto o que vocês chamam de mal. Bhagavan se curvou diante dele, agradecendo-lhe por seu grande conhecimento. Seus seguidores, nos degraus do trono, entoaram o mantra Aum, louvando o poder divino por sua sabedoria e conhecimento. O senhor do círculo de sacerdotes de Kailas levantou-se de seu trono e, estendendo as mãos, abençoou Bhagavan para trazer o grande conhecimento ao povo. Das palmas de suas mãos, raios dourados de graça foram derramados sobre a cabeça do novo Salvador da humanidade. Levante-se então para a realização de ações verdadeiras. Bhagavan levantou-se e, mantendo um silêncio reverente, seguiu El Morya até outro salão da cidade subterrânea dos Trans-Himalaias. No centro desse salão circular, havia uma enorme esfera de cristal de rocha. E perto de suas paredes, havia assentos para os hierarcas do Círculo dos Sacerdotes de Kailas, que se sentavam em volta dessa esfera, observando atentamente algo visível apenas para eles na superfície lisa e convexa do cristal.
Seus rostos nobres e inteligentes expressavam compaixão e determinação em ajudar a todos. A abóbada do salão fazia uma cúpula que subia por 50 metros. Em seu topo havia um cristal brilhante que emitia uma luz iluminando todo o salão. Olhando para os presentes, Bhagavan reconheceu Saint-Germain, Kuthumi, Mahashohan, Buda, Cristo, Zaratustra, Krishna, Maomé e muitos outros grandes hierarcas do círculo de sacerdotes de Kailas. Juntamente com El Morya, eles tomaram seus assentos em frente à enorme esfera de cristal. Era hora de começar a meditação universal. Os hierarcas se concentraram na esfera de cristal e, por meio dela, transmitiram sua ajuda e apoio a todas as pessoas espirituais da Terra, enviando-lhes bons pensamentos e um estado de graça. Na superfície da esfera, os rostos dos discípulos flutuavam, brilhavam, pedindo ajuda às forças espirituais do cosmos, ao círculo dos sacerdotes de Kailas. E todos os hierarcas, com todo o poder de sua vontade, amor e conhecimento, tentavam ajudar aqueles seres infelizes que buscavam apoio em seu caminho espiritual. E cada pessoa recebia ajuda, saúde, harmonia na família, no trabalho, abertura de forças e habilidades para receber conhecimento, de acordo com sua fé, e abertura para as forças da luz, de acordo com seus bons pensamentos e boas ações, realizados ao círculo de sacerdotes de Kailas e para a salvação da humanidade perdida na ignorância. Após 2 horas de meditação, os hierarcas ergueram as mãos para o céu, obtendo nova energia cósmica para substituir a energia que haviam gasto na salvação da humanidade. O homem da Terra ainda não dominou totalmente sua mente. Atualmente, a mente de muitas pessoas funciona apenas como memória, armazenando as experiências e atitudes da sociedade e dos pais, e como imaginação, que às vezes cria monstros estranhos, inflando os instintos animais, a raiva, o medo e a paixão a proporções inacreditáveis. Essa é a origem de todos os vícios e pecados do homem. Daí o ciúme e a ganância desmedidos, o egoísmo, o desejo de destruir e eliminar tudo o que não corresponde às suas ideias. Dessa imaginação surgem guerras e revoluções. Ela acende o fogo das inquisições e ergue as espadas da jihad e das cruzadas. O pensamento lógico construtivo está em sua infância em muitas pessoas. Ele é propriedade de poucos. Um número ainda menor possui premonição intuitiva, a função mental mais elevada. Para desenvolver a mente das pessoas, você, nosso irmão Bhagavan, precisa ensinar às pessoas dharana, concentração da atenção em objetos espirituais, que podem ser mantras, encantamentos mágicos, orações, yantras, imagens espirituais, ícones e chakras, os centros espirituais do homem. Uma pessoa deve aprender a não dar poder à sua imaginação, a não mergulhar em lembranças da memória, que lhe foram dadas por pessoas ignorantes. Ela deve ser capaz de concentrar sua atenção por longos períodos de tempo. Isso é o que ajudará a dominar sua mente e a desenvolver grandes poderes e habilidades. Ele deve se dar conta do terrível poder da memória e da imaginação sobre ele. São as lembranças da memória que o impedem de sair da rotina viciosa criada pelos pais e pela sociedade. E sua imaginação é explorada por instintos, políticos, papas, publicitários, que por meio de livros, jornais, rádio e televisão controlam a imaginação, forçando-a a fazer apenas o que é lucrativo para eles e prejudicial e desnecessário para o próprio homem. Todos os que estão trilhando o caminho do autodesenvolvimento espiritual devem perceber que foram transformados em zumbis e devem descartar as compulsões dos pais, da sociedade, dos políticos e dos papas para se livrarem desses grilhões invisíveis tecidos a partir de compulsões e ilusões.
Como as pessoas devem começar a prática de Dharana? É melhor começar contando as respirações, lembrando que cada respiração glorifica o Senhor, pois a respiração está sempre com a pessoa e a qualquer momento conveniente, ela pode senti-la e contá-la. Então, um seguidor dos ensinamentos do círculo de sacerdotes de Kailas deve se concentrar no mantra Ahashambhu Itahahum, pronunciando-o com o máximo de força, confiança e integridade com todo o seu ser, contemplando ou visualizando a imagem do Guru, sentindo o fluxo do poder divino e da graça dele para o seu coração. Ao fazer essa prática, ele desenvolverá em si mesmo um poder desconhecido, com a ajuda do qual os alienígenas construíram pirâmides e estruturas gigantescas em sua época, carregando enormes blocos de pedra pelo ar com o poder de seu pensamento concentrado, materializando estátuas de deuses colossais em tamanho e peso. Que esse conhecimento seja concedido ao povo. Bhagavan ergueu as mãos, concentrou-se nelas e uma chama irrompeu entre suas palmas. Uma névoa de incenso saiu dela e, em seguida, flores começaram a se espalhar pelo grande salão, derramando suas pétalas sobre os grandes hierarcas. Que o poder do Dharana seja concedido a discípulos dignos. E todos os hierarcas disseram unanimemente: Que assim seja. Alguns poucos estarão entre os escolhidos. O restante encarnará em planetas inferiores, onde viverão novamente sob o disfarce de homens das cavernas, de cujo nível nunca se elevaram à espiritualidade. E Hitlers e Stalins se encontrarão em um bebedouro, perseguindo uns aos outros com tacos. Milhares de anos se passarão, enquanto eles se elevam ao nível de pessoas que se desenvolvem espiritualmente. Todas as pessoas espirituais do século XXI viverão no novo mundo espiritual que surgirá em nossa Terra. Em verdade eu lhes digo que a geração atual verá o reino dos céus aqui. E mais pessoas precisam ser salvas, que os dignos recebam o reino dos céus. Cada um de nós vive uma partícula da luz estelar. Você sente isso? Eu sei. Você é uma alma luminosa, porque na sua alma vive a centelha de Sírius. Você não está sozinho neste mundo. Encontre os meus alunos na sua cidade. Clique no link na descrição e junte-se a nós. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os espíritos de luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam e a criação da bondade
e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.